Olá pessoal, boa noite. Vamos voltar aqui para nossas aulas de direito administrativo. Hoje eu vou falar sobre o quinto elemento do ato administrativo, que é o motivo, elemento motivo. São seis, né? Esse é o quinto elemento. Até trouxe aqui um conceito. O que é o motivo? Vamos analisar. Você pensando em termos de direito administrativo, todas as situações no âmbito da administração precisam ser motivado, tem que ter uma razão, né? Não se abre um processo administrativo sem que haja uma razão, uma necessidade, uma finalidade também. Depois eu vou falar sobre finalidade, né? Então até trouxe um conceito aqui para você, achei que na doutrina é o conjunto de razões, né, de fato ou de direito que conduzem o agente da administração à prática de um ato administrativo, né? Então, é que na verdade é o que motiva, né, alguma ação dentro da administração pública. Então, o motivo, estou vendo aqui, que é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento, de razão ao ato administrativo, né? Por exemplo, uma nomeação de um servidor público é um ato administrativo, né? Se foi aprovado no concurso público, tem que ser nomeado. Por exemplo, um processo administrativo também, ele também se encaixa aqui. Há necessidade de uma razão pela qual se instaura um processo administrativo. O motivo é o pressuposto de fato e de direito, né? Qual que é a legislação, qual que é a norma que regula aquele ato, né, que serve de fundamento ao ato administrativo. O pressuposto de direito é a fundamentação, a legalidade do ato, né, em que se apoia aquela medida, aquela determinação. E tem o pressuposto de fato, que corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de eventos, de situações que levam a administração a realizar algum ato administrativo. São inúmeras as possibilidades da realização de um ato administrativo no âmbito da administração. Isso independentemente de qualquer esfera federal, estadual, né, municipal, né? Então, em se tratando de serviço público, então você tem que ficar muito atento a isso, a necessidade da fundamentação dessas medidas, né? Mas um exemplo, eu acabei de falar, a nomeação de um servidor público é um ato administrativo. Aí, aqui um pouco mais à frente, algumas situações elucidativas, eu trouxe aqui da doutrina, né? No caso da punição do funcionário público, o motivo, a razão, é a infração que ele cometeu. O servidor cometeu um ilícito, cometeu um crime dentro da administração. Então, pune-se em razão daquele ato, né? Se, por exemplo, no trânsito é muito comum, né? Por que você é autuado no trânsito? Qual é a razão? Porque você cometeu uma infração, né? Por que você é impedido de construir, por exemplo? Porque você não preenche. O motivo é que você não preenche os requisitos, né, exigidos pelo poder público, né? Aí tem mais um caso que eu trouxe aqui, também da doutrina, no caso de um tombamento, né? O que justifica um tombamento? É o valor cultural do bem,
qual a importância daquela propriedade, daquele imóvel, né? Então o motivo é o bem, a importância cultural. Na licença para construir, o motivo é o conjunto de requisitos exigidos ao proprietário. Tudo isso. Você vai achar na doutrina, se você pesquisar também na internet, você vai achar artigos, achar trabalhos, monografias, alguns livros que já estão até, às vezes, até na internet. Agora, como a gente conversa aqui, a ideia dessa aula, como sempre falo, visa você fixar minimamente algum entendimento para concurso. Eu estava aqui procurando aqui no banco de concurso, achei uma questão do auditor fiscal do trabalho de 2010, relativamente à vinculação e à discricionariedade. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa vinculação e a discricionariedade da atuação na administração pública. Aí aparece aqui, assinale a opção que contenha elementos do ato administrativo, que são sempre vinculados. Aí na questão, ela é complicada. Quais são os elementos em relação a essa questão? Competência e objeto, né? Finalidade e motivo, competência e finalidade e objeto, motivo e objeto. Por isso que eu sempre falo que você precisa, na verdade, estudar esses elementos. Eles caem em concurso, porque, na verdade, faz parte de toda a gestão administrativa, né? Então, eu achei essa questão que da ESAF, Auditor Fiscal do Trabalho. Aí ele, como já falei, sobre a vinculação e a discricionariedade. Então, esses elementos eles estão presentes em outras circunstâncias. Aqui no caso o ato vinculado e a discricionariedade. Né? Interessante isso aqui. O direito administrativo ele é conceitual. Olha aqui, é bom frisar que a ausência do motivo, da razão, né? O porquê que eu estou agindo assim, porque estou abrindo um processo administrativo, um procedimento administrativo em face de um agente público. Então, se não houver uma ausência, uma razão ou motivo, há a indicação do motivo falso ou invalida o ato administrativo. Ninguém pode ser penalizado, até de direito, né, sem uma razão, uma motivação, né, uma justificativa, porque o ato se torna inválido. Bom, isso é. Ainda no tocante ao motivo, trouxe aqui um slide que fala que temos a teoria dos motivos determinantes. Está lá a doutrina. Em consonância com qual a validade do ato se vincula aos motivos. O resultado de um ato administrativo está diretamente vinculado aos motivos, às razões, né? Motivos indicados como seu fundamento. Hipótese na qual a validade do ato depende da veracidade que o administrador alega, né? Por exemplo clássico é a exoneração ad nutum. O que é a exoneração ad nutum? Ad nutum é a exoneração daquele funcionário público que não é concursado, ele é de livre nomeação, né, do administrador. Beleza? É um pequeno exemplo. No caso da exoneração ad nutum, a administração
pratica ato alegando a conveniência da administração. Em seguida, contrata um novo funcionário, alega, por exemplo, a administração fala, vou te exonerar porque na verdade, há a necessidade de contenção de despesa, mas em seguida contrata, né, um novo funcionário para a mesma vaga. Esse ato será nulo por vício de motivação, né? Pois o fundamento alegado não se mostrou verdadeiro. Beleza? Então, essa questão do motivo é muito batido no serviço público. Outro exemplo, a revogação de um ato de permissão de uso. Sabe que a permissão de uso é uma matéria de direito civil, você vai encontrar lá. Aí o administrador diz, olha, eu vou revogar uma permissão de uso, né, que lhe foi permitido, né, e em seguida ele revoga sem motivar, não aponta o vício dessa revogação. O ato de revogação, se for ilegal, o vício quanto ao motivo. Então, tudo, mas tudo mesmo, que se se executa no âmbito da administração, nós temos que justificar, dar as razões pelas quais o administrador está agindo desta forma ou daquela. Agora, aqui, se a gente fala aqui em termos de motivo, temos duas diferenças. Tem o motivo e a motivação. Dê uma olhadinha depois nisso. Qual é a diferença de motivo e motivação? O seu professor de administrativo deve falar isso para você com mais amplitude, né? Motivo e motivação. Motivação, conforme exposto a doutrina, né, é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração da razoabilidade do ato por escrito que os pressupostos realmente existiram. Por exemplo, de punir, no caso de uma punição, por exemplo, a administração necessita demonstrar a prática do crime. Então, a administração não pode punir um servidor sem demonstrar o que ele realmente fez, o que ele cometeu, qual foi o crime, qual foi o motivo. Então, olha aqui, a administração necessita demonstrar a prática do crime ou a infração cometida pelo servidor público. Tá? Então, os gestores precisam ficar muito atentos a essas nuances. Nesse sentido, temos que a motivação refere-se às formalidades, né? As formalidades do ato administrativo, como aquele ato vai se dar, aí entra a publicidade, né? Falando de ato administrativo, ele tem uma série de formalismo, né? Refere-se à formalidade do ato que integra o próprio ato, vindo sob a forma de considerando isso, considerando aquilo, Aí, ou vem contida em parecer também, ou um laudo, um ofício, né? Desde que prove a veracidade dos fatos. Pode ser um ofício, na verdade, comunicando à autoridade, comunicando ao gestor a prática de um crime dentro da administração pública. Está motivando, né? Daí, obviamente, que a administração vai tomar as providências. Ok? Muito bom. Isso aqui é importante e simplesmente despenca em concurso público. Não cai, despenca, né? Será que a motivação é obrigatória? Preciso motivar? Surpreende, se eu não motivar, o ato ele é inválido? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Parte da doutrina entende que alguns casos são obrigatórios, quando trata de ato vinculado, né? Porque neste caso, a administração deve demonstrar
que o ato está em conformidade com os motivos indicados na lei. O que é um ato vinculado? Aqui entra aquela diferença do ato vinculado e do ato discricionário. Então, em se tratando de ato vinculado, há necessidade, né, que a administração demonstre que determinado ato ele está em consonância com a lei. Se eu vou demitir um servidor público, aonde está? Qual é a fundamentação da demissão a bem do serviço público? Tem que ter uma fundamentação, né? Porque não é esse caso de demissão a bem do serviço público, ele não é um ato discricionário, ele é um ato vinculado. A administração tem que executar. Não há uma liberalidade, né, por parte do gestor. Há também entendimento diverso, né, dizendo que só é obrigatório nos casos de ato discricionário. Mas isso você tem que ler, tá? Eu estou vendo aqui, em se tratando de ato discricionário, né, se faz necessária a motivação, visando controlar a legitimidade dos motivos que levaram a administração a adotar determinado ato. Tem que ver isso aqui, na verdade, essa divergência doutrinária. Eu acho que para quem está fazendo concurso é fundamental você, na verdade, fazer essa leitura em no mínimo 2 obras, para você, no concurso, não ser pego de surpresa. Beleza, turma? Eu acho que eu tenho que falar rapidamente sobre um motivo. Quem é gestor sabe exatamente o que eu estou falando. Quem pretende ingressar no serviço público é uma novidade, ou para quem não é formado em direito, é uma grande novidade, mas é o dia a dia da administração pública, em todas as esferas. Depois, pessoal, eu vou voltar depois para falar com você sobre ainda a finalidade. Também é importantíssimo. É o nosso último elemento, que é a finalidade. Eu em breve retorno com breves comentários para você. Pega algumas questões de concurso público, dê uma olhadinha aonde faz sobre o motivo, quais são as hipóteses. Ok? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.